Glória a Deus. Querido, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. A gente vai ler a partir do verso de número 13. Atos, capítulo 19. A gente vai ler a partir do verso 13. Você que está na sua casa, quero te convidar também, abra a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia perto, apenas acompanha. E quero te convidar também a participar conosco. Você que está online, que você possa compartilhar o nosso culto desse domingo de manhã. Queria fazer até um convite para você. Faz uma selfie. Olha que chique. Faz uma selfie aí na sua casa. Posta lá nos seus stories e marca @experimentechurch. Marca a gente. Divulga o culto de hoje. Nós vamos falar nessa manhã sobre identidade. Alguns de nós muitas vezes não conseguimos viver os desígnios de Deus pelo fato de não sabermos quem somos, né? E essa manhã eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração, quem nós somos, o que Ele tem para nós, qual é o nosso propósito, em nome de Jesus, amém? Eu não nasci só para pagar a conta, olha que boa notícia já, amém? O propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que pagar a conta. Amanhã é segunda, acordar cedo e já trabalhar, vai muito além disso. O pagar conta, o trabalhar, as lutas fazem só parte do pacote, mas Deus tem algo maior e a gente vai falar sobre isso hoje, amém? Atos 19, 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Você pode repetir essa palavra? Fala, tentaram. Alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus Vamos ler juntos? Vamos ler junto aqui, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus. Vamos ler só o finalzinho de novo? Mas vós, pode fechar a sua Bíblia. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã. Senhor, nós damos liberdade ao Teu Espírito. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se revele sobre nós, tanto presencial como aqueles que estão online. Que ninguém seja roubado, mas que nós sejamos, Senhor, marcados pela Tua palavra. Que o que o Senhor tem para falar ao nosso coração seja autível, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nós nos desprendemos, Senhor Deus, de toda preocupação, de todo cansaço, tudo aquilo que possa roubar a nossa mente. Nós queremos entregar um culto racional ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. A Bíblia fala aqui que alguns judeus tentaram expulsar um espírito maligno. Por que tentaram e não conseguiram? Porque não tinham ainda intimidade com o Senhor. Eles aparentavam algo que eles não eram. Você conhece alguém assim hoje? Alguém que aparenta ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que fala cheio de autoridade, mas você vai ver que tem as características de cristão, tem o falar de cristão, vai para a igreja, tem a sua Bíblia, tem os seus costumes relacionados ao cristianismo, mas quando nós somos confrontados em algumas coisas, nós tentamos e não conseguimos. E às vezes por tentar e não conseguir, a gente está culpando Deus, falando: Deus não está ouvindo minha oração. Só que na realidade não é que Deus não ouve a nossa oração, porque Deus sim, Ele ouve a nossa oração. Mas o que o Senhor quer falar ao nosso entendimento, ao nosso coração nessa manhã é o seguinte, igreja: Deus não nos chamou para parecermos cristãos, Deus nos chamou para sermos. Deus não nos chamou para parecer filho, né, Rá? Mas para nós sermos filhos. Quando a gente tenta enganar as pessoas, eu posso enganar as pessoas parecendo: o pastor é uma bênção, eu posso parecer uma bênção para você, você não convive comigo. Você pode parecer uma bênção para mim, porque eu não sei o seu dia a dia, eu não convivo com você. Mas a palavra de Deus fala, obrigado, Vê.
A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O homem, ele olha o estereótipo, o homem olha a aparência. Lá 1 Samuel 1:27 fala isso. O Senhor, Ele olha a aparência. E a gente vê que existem pessoas que têm aparência, como eu falei. E de verdade, o Senhor não está olhando para a nossa aparência, mas o Senhor está interessado aqui, no nosso coração. Nós precisamos ser, porque quando nós não somos, nós tentamos, e o que é a mentira, ela não prevalece. E a gente vê, vamos entender esse texto que a gente leu. Existia um sacerdote que era líder dos sacerdotes judeus da época, chamado Seva. E esse profeta, esse sacerdote, ele tinha 7 filhos. E esses filhos ficaram sabendo, e eles estavam andando pelas ruas e tentando tirar o demônio das pessoas, tentando libertar as pessoas. Só que, como nós lemos no versículo 13, eles apenas tentavam, mas não conseguiam. E chegou um determinado dia que eles foram tentar expulsar o demônio de um rapaz lá, e o endemoniado falou: conheço Jesus, e eu conheço Paulo, mas vós quem sois? Sabe o que aqueles jovens não tinham? Identidade. Sabe o que nós precisamos buscar em Deus? A identidade de quem nós somos nele. Nós não fomos chamados para parecer filhos, mas nós fomos chamados para sermos filhos. Nós fomos chamados para viver o que Deus tem para nós. Você está comigo, igreja? Você está entendendo? São dias de nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. São dias de nós não termos mais cara de crente, ou talvez apenas um falar para mostrar para alguém, mas são dias de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Não são esses adoradores que Deus está procurando? Adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está nos chamando para que nós venhamos ter o que? Identidade. Identidade é o que? Se reconhecer em Cristo. Eu me reconheço como filho. Eu sei que eu sou filho dEle. Eu sei que eu sou filho dEle. Como é importante. Eu estava vindo para a igreja hoje, a Fran falou: viu, tem que comprar não sei o que e não sei o que. E de verdade não foi estratégico, mas eu esqueci minha carteira justo hoje. E ela pedindo, eu falei: ixi, amor, esqueci a carteira. Ela: não acredito. O fato de eu não estar com a minha carteira hoje pode me gerar alguns problemas, porque eu estou dirigindo. Se eu for parado pela polícia, cadê seu documento? Né? O não andar com uma identidade pode gerar algumas consequências, alguns problemas. O não se reconhecer em Cristo, não saber quem você é em Deus, pode gerar problemas para você. Aqueles jovens foram tentar fazer algo que depende muito de identidade, não depende de jargões. E olha que engraçado, a gente lê aqui, eles andavam tentando expulsar alguns espíritos malignos em nome do Senhor Jesus. Você já percebeu que a gente é tão religioso que a gente acha que falar em nome de Jesus, as coisas é a varinha de condão que tudo acontece? Se eu falar em nome de Jesus já deu certo, e não é assim. O que faz as coisas acontecerem, o poder não está na frase em nome de Jesus, mas o poder está na identidade. Peraí, eu sou filho dele, ele está comigo, é ele que me dá autoridade. Não é numa frase, não é numa vã repetição, mas é no meu dia a dia. E igreja, eu quero te convidar, olha aqui para mim. Você que está na sua casa, presta atenção nisso. Arrependa-se dos seus pecados, volta para Jesus, se entrega para Ele, apresenta o teu coração a Ele. Não queira mais viver parecendo ser alguém, mas queira viver uma missão. Deus nos trouxe para vivermos uma missão aqui nessa terra. Deus nos chamou para viver uma missão aqui nessa terra. E querido, a identidade ela é tão importante. Quem já ouviu falar numa mulher chamada Sandra Arantes do Nascimento aqui? Levanta a mão. Ó, essa mulher, Sandra Arantes do Nascimento, ela passou a vida inteira correndo atrás de um negócio chamado paternidade.
Para quem cresceu com o pai, não precisa levantar a mão, não, só ouve. Para quem teve a alegria de crescer com um pai presente, um pai amoroso, um pai, enfim, não vai entender muito o que eu vou falar, porque a paternidade é normal para você. Mas para quem não cresceu com a presença de um pai, sabe o quanto faz falta um pai. E essa mulher, a Sandra, ela passou a vida inteira dela correndo atrás do quê? Da paternidade, para que na identidade dela viesse: eu sou filha do Pelé. Quem conhece o Pelé aqui? Aí já todo mundo conhece, o mundo inteiro sabe quem é o Pelé. E ela deixou claro: eu não quero um centavo do meu pai, mas eu quero que na minha identidade, no meu documento, tenha ali relatando: meu nome é Sandra Arantes do Nascimento. Eu tenho pai, eu tenho identidade, eu tenho referência. E a Bíblia fala, e os jornais relataram, antes dela falecer, que ela estava com câncer, e ela lutou, e no finalzinho da vida ela conseguiu o reconhecimento. No mundo espiritual, nós precisamos ser reconhecidos. E uma coisa que eu queria te convidar a pensar agora: será que o inferno faz reuniões ao nosso respeito? Quem já pensou nisso, sendo sincero? O inferno fala sobre o meu nome? Ou o inferno nem sabe quem é o Alessandro? Amém. Será que na pauta do inferno os demônios se juntam e falam: a gente precisa fechar Experimente? Ou será que eles não estão nem aí com a Experimente Church? Deixa, não fazer nem coceguinha. Quem é Experimente? Será que o inferno faz reuniões e fica preocupado ao nosso respeito? Mas pastor, por que você está falando? Eu estou falando isso porque se eu e você somos reconhecidos no mundo espiritual, significa que é reconhecido na minha vida, na vida dessa igreja, na tua vida, na vida da tua família, a autoridade que está em Jesus. E essa autoridade só carrega aqueles que têm o quê? Identidade. E é essa identidade que o Senhor, Ele nos chama para termos. Identidade está ligada à missão. E eu comecei falando, nós não nascemos apenas para pagar contas e trabalhar e resolver pepino. Mas nós temos uma missão espiritual. Aqueles jovens, a missão deles não era expulsar demônios. A primeira missão deles, o que eles tinham que entender é que para que eles cumprissem essa missão, eles tinham que ter identidade. E para que eu cumpra a missão de Deus, para que eu seja um pastor, eu tenho um mínimo. É que eu tenho identidade com meu pai. Você como filho, o mínimo, eu e você como filho, o mínimo que eu e você precisamos é ter uma identidade. E a identidade nos torna reconhecidos. A identidade nos faz reconhecidos em nome de Jesus. E o Pai espera que hoje pela manhã a gente venha tomar algumas posições. A gente está falando muito de arrependimento. Só que a gente está falando e talvez não estamos caminhando nesse caminho, trilhando esse caminho de arrependimento. Aquele que se arrepende, ele muda o caminho. Ele estava indo para cá. O que é conversão? O que é metanoia? É mudança de caminho. Sabe o que é metanoia? É um grito de guerra que os romanos tinham, que eles estavam indo e quando era para mudar a estratégia, o capitão, o sargento, sei lá quem, gritava metanoia, e eles viravam e iam para outro caminho. O Senhor está nos chamando nessa manhã para uma metanoia, uma mudança. E eu não estou falando aqui para você de doutrina de igreja, porque essa comunidade não tem uma doutrina, não pode isso, não pode aquilo, pode. Não, a gente está em dias de graça, e a graça está dentro de nós. E a graça não quer dizer que eu posso fazer tudo, não é isso. Mas a graça me dá essa liberdade, esse entendimento. Quem está na graça, está entendendo isso? Quem está na graça reconhece o Pai. E quem reconhece o Pai sabe o que agrada e o que desagrada o Pai. Então eu não preciso de leis humanas, de doutrinas humanas. Eu sei, eu sou cheio do Espírito Santo, então eu sei o que agrada e o que desagrada a Deus. E eu quero falar com você, tome hoje essa posição. Estão comigo, irmãos? Tome hoje essa posição. Não queira mais desagradar o teu pai. São dias de agirmos com propósito. Olha, eu estou fazendo isso porque eu sei. Eu estou fazendo isso consciente. Eu estou aqui pregando porque eu sei que é o meu chamado. Eu estou aqui tocando porque eu sei que é a minha missão.
Eu estou aqui ouvindo essa palavra, eu estou aqui me relacionando com meus irmãos online ou presencial, porque é a minha missão. Eu fui chamado para fazer parte de um corpo. É minha missão. É de propósito. É propósito. Fala aí para o teu irmão: Deus tem propósito para você. Deus tem propósito. Não é sem querer. Quando a gente era criança, lembra que a gente falava: desculpa, foi sem querer. Não era isso que a gente fazia? Eu não estou aqui sem querer, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você não está aqui com a gente sem querer, você sabe o que você está fazendo aqui. Deus tem nos chamado para sermos propositais. Ser proposital essa é minha missão e eu vou cumprir. Eu canso da missão às vezes, eu tenho vontade de desanimar às vezes, mas eu sei a minha identidade em Deus. Eu posso cansar e desanimar, mas eu não vou abrir mão da minha missão em nome de Jesus. Você pode estar cansado, mas não desanime da sua missão em nome de Jesus. E essa manhã eu creio que o Senhor Ele nos chama para que a gente saia do automático e que nós venhamos ser propositais. Eu quero ir não porque eu sou obrigado a ir, eu quero ir porque é minha missão, só isso. Alguém aqui já fez coisas obrigadas na igreja, sim ou não? Alguma vez na vida? Ninguém? Eu já fiz algumas vezes. Acho que já. Eu já fui pregar sem querer pregar. Uma vez me convidaram para fazer um casamento e há muito tempo eu não tinha um sábado livre. Me convidaram para fazer um casamento de um casal que eu nunca tinha visto na vida. Eu não sabia nem o nome eu ia saber na hora. Eu falei: o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar lá? E eu fui tomar banho reclamando, me arrumei reclamando, e fui no carro reclamando e não sei o que. No meio do caminho Deus falou: pega e volta. Não, mas eu tenho que estar lá. Pega o... Vá, não precisa de você, volta embora. Se for para fazer de maneira relaxada, não faça. É o teu chamado. Você é pastor, vai lá. Você não precisa conhecer o casal, vai lá e abençoa. Só isso. Você está na igreja varrendo: ai que saco, ninguém vem aqui varrer. Deixa sujo. Vai vir outro com coração cheio de amor e vai varrer. Não é pesado, não é forçado, é missão. Eu faço porque eu amo. Agora, quando a gente não tem identidade nisso que eu estou falando, começa a ficar pesado. E eu quero convidar você hoje para voltar um pouquinho. Se o casamento está pesado, é hora de você parar e rever. Se o ministério está parado, está pesado, é hora de rever, porque isso aqui tem que gerar alegria na gente. Nós somos chatos, infelizmente, e tem uns mais que os outros. Não é meu caso, graças a Deus que eu sou legal pra caramba. E eu não entendi a risada, mas tá bom. A gente é chato, mas é corpo. A gente precisa um dos outros. Quem não tem identidade começa a aceitar rótulo. E a primeira coisa que eu quero falar duas coisas só. A primeira: não aceite rótulos. Então tentam rotular a gente a todo momento. Você é isso. Se eu fosse você, eu faria isso. Já falaram coisas ao teu respeito que você não é? E você já aceitou também coisas que falaram ao teu respeito que você não é? Acho que sim. Não aceite o que você não é. Entenda, se você tem uma identidade, peraí, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou. Mas você é isso, seu pai era isso, assim. Não, eu sei quem eu sou. Quem tem uma identidade não aceita rótulo. Eu não vou deixar ninguém falar o que quiser, porque não vai entrar no meu coração. Eu sei quem eu sou, eu sei a missão de Deus para mim. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar da minha missão, você pode não ir com a minha cara, porque eu sou chato, mas eu sei quem eu sou em Deus e Ele me ama. Ele ama você. Toma posse da missão, toma posse da identidade. Em nome de Jesus, Efésios 5,17, portanto, não sejam insensatos. Fala aí para o irmãozão aí, fala: para de ser insensato. E olha o que a Bíblia fala aqui: mas procure compreender. Para de ser insensato, mas procure compreender a vontade de Deus para você. Para de ser xaropão, mas procure entender o que Deus tem para você.
Às vezes você está batendo numa tecla que não tem nada a ver com você. Às vezes você está forçando uma situação que não é para você. Para de ser insensato e busca compreender a vontade de Deus. Eu já contei aqui, acho que faz tempo, eu já tive uma vez a experiência de me desviar do caminho do Senhor. E foi uma madrugada só e deu tudo que era para dar errado, deu em uma noite. Naquele dia, naquela madrugada de insensatez, eu compreendi que a vontade de Deus era estar na vontade de Deus e não fora da vontade de Deus. Só que todos os dias eu e você somos convidados a sair da vontade de Deus. E quando a gente é convidado, se a gente não se arrepende dos pecados, a gente vive de aparência. Para quem está do nosso lado, a gente está na presença. Mas nós e o nosso Deus conhecem o nosso coração. Por isso que Deus está falando, seja sensato. Busca compreender, está comigo, irmão? Busca compreender o que eu tenho para você. Busca compreender por que você está passando pelo que está passando. Busca compreender por que você está vivendo o que está vivendo. Busca compreender. Não aceite rótulos, mas aceite a identidade que você tem em Deus. A identidade, nós somos filhos. Nós somos filhos. Em nome de Jesus. Em último lugar, quem tem identidade não vincula o valor que você tem com as coisas materiais que você tem ou deixa de ter. Quando a gente chegou aqui, a primeira reunião de pastores que teve aqui na cidade, uma irmã chegou para mim, de que família que você é? Quem já ouviu essa frase aqui? Então, de que família que você é? Né? Falei, se eu falar da minha família, deixa quieto. Amém, essa é a melhor resposta. Você não vai conhecer minha família, não vem ao carro, deixa quieto. Você já viu gente que se acha porque trocou de carro? Só porque tem, nossa, esse mês sobrou 100 conto na minha conta, estou bombando. Hã? Tem um tantinho a mais que o outro está se achando. Hã? Bombou. Meu, que ridículo isso. Isso tudo é passageiro. Quem já teve muito dinheiro? Levanta a mão. Você já teve? Já passou muito dinheiro na minha mão. E também já teve dias que eu falo, Jesus amado, passa 10 conto aqui, pelo amor de Deus. 10 conto só. A nossa vida é assim. Isso é passageiro. Tem dia que a minha saúde está lá em cima. Tem dia que eu não estou bom. Tem dia que eu sou cheio da alegria, sou muito alegre. Tem dia que eu sou o desânimo em pessoa. Tem dia que eu quero muito realizar. Tem dia que a única coisa que eu quero é ficar quieto em casa, deitado. É natural isso. Agora, quando eu tenho identidade, os altos e baixos da minha vida não atrapalham a minha caminhada. Porque eu continuo sabendo quem eu sou em Deus. Independente de ter dinheiro, eu sou filho. Independente de não ter dinheiro, eu continuo sendo filho. Doente, eu sou filho. Saudável, eu também continuo sendo filho. Em toda e qualquer situação, eu continuo sendo filho de Deus. Identidade é isso. E queridos, traz isso para o teu ministério. Tem época que o nosso ministério, ele é maravilhoso, está tudo fluindo. Está fluindo, e a gente fala, uau, Deus é conosco. A gente se deslumbra, né? Quando está tudo indo muito bem, a gente fala, uau, Deus está prosperando. Mas de repente alguma situação acontece no ministério, o ministério aparentemente não está legal. Quando a gente não tem identidade, a gente acha o quê? Deus não está no negócio, e a gente começa a desanimar. A Bíblia fala de um jovem chamado José, e esse jovem ele foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo. E no período que ele foi escravo, a Bíblia fala que ele permanecia crendo que o Senhor era com ele, que no momento oportuno era só uma passagem, né? Era só uma passagem que ele estava passando, mas que no momento oportuno o Senhor tiraria ele dali. Então ele escravo, Deus não tinha saído da vida dele, pelo contrário, Deus ainda estava abençoando ele. Se você hoje está em dias de dificuldade, não perca a tua identidade. Deus não esqueceu de você. Deus não abriu mão do chamado dele. Deus não virou o rosto para você para atender outro.
mas Ele continua sendo Pai, Ele continua, aleluia, sendo Abba. Está pegando isso, irmão? Ele continua. Fala para o teu irmão isso aí, fala, Ele não esqueceu de você. Agora fala para ele, mas então não esquece dele, não esquece a tua identidade. Eu e você carregamos um DNA do nosso Pai. Eu e você temos o que? As características. A Bíblia já começa falando quem nós somos. Nós somos a imagem e o que? E a semelhança. Esses somos nós diante do nosso Deus. Não esquece quem você é por momentos. Mas também, querido, não força a barra querendo ser o que você não é. Se você não está sendo, busca ser. É só isso. Porque aquele que não é reconhecido, automaticamente ele vai viver alguns confrontos na vida dele, vai ser exposto. Por isso que o arrependimento, ele nos livra de algumas exposições. Então assim, tem pecados que, se não houverem arrependimentos, é muito melhor nós irmos para o secreto e nos arrependermos em Deus, do que nós continuarmos levando uma vida mentirosa e sermos expostos para todos. O Senhor está nos chamando para termos identidade nele. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são, olha o que nós somos. Cutuca aí, fala, é você. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha a minha missão e a tua missão, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a misericórdia é sobre a tua vida. Isso é a vontade de Deus para aqueles que têm identidade nele. Volta para Jesus hoje.